Que a gente se permita, nós todos, né? Que nós nos permitamos olhar para a vida com um pouco mais de contemplação, mas de temperança, de calma, né? Porque as coisas acabam ganhando sentido. A velocidade não encurta caminhos. Ela te torna um especialista no caminho que você tem que fazer. A velocidade, ela estabelece com você qualidade de tempo e não quantidade de tempo. Então, a velocidade, o apressado, que por uma ironia do destino está sempre atrasado, quem está com pressa nunca chega na hora. Né? Hoje a gente vive, por conta da internet, a gente consegue se aproximar muito do problema de quem está longe, mas ao mesmo tempo a gente não percebe o problema de quem está perto. Exato. Então, Mais um episódio do Encapsulados. Eu sou a Dani Germano. Eu sou o Ti Ferreira. Cara, e antes, bom, vamos lá, eu tô até meio nervosa, mas eu já queria falar pra vocês apontarem a câmera pro QR Code que tá aparecendo na câmera, que você vai cair no site da Umix e você consegue adquirir vitaminas, minerais com bastante desconto, porque a gente também te proporciona isso, não são só papos maravilhosos, Cabelo, né? unhas e cabelo. Isso, pra ficar com o cabelo Cabelos, unhas e hidratado, cabelos. que nem É o meu, igual- o Ti não tá tomando, Eu entendeu? não tô Por isso que tá tomando. assim. Ei, respeita, garota. E aí, no episódio de hoje, eu penso que... Não mostra ele ainda, tá? Se o Rio fosse uma pessoa, seria essa pessoa. Porque Tem uma vibe? Tem uma vibe. 100% Tudo, você carioca. olha pra ele assim, tipo... esse aí é caralho, carioca, não é? E eu acho maravilhoso, porque às vezes ele vai pra São Paulo, e aí como ele vai até o aeroporto? De bicicleta. Cara, mano. Esse cara, sabe, Aí. ocupa a cidade. Good E eu vibes. acho super good vibes. Acorda cedo, vai pra Tá praia. E além disso tudo, como se não bastasse, ele ainda é um cara que é humilde, é acolhedor. E eu acho que ele tem muito sobre humanidade. E é um dos caras que eu mais admiro. E mais um dia de terapia pra Mais mim! um dia de terapia, é isso. Eu espero não chorar nesse Obrigado, episódio, porque estamos com nada mais, nada menos que um dos caras que mais me inspira, Pedrinho Salomão. meu amor, que coisa linda. Obrigada por Que bom a tudo. gente estar junto. Muito Pô, gente, bom. eu que me emocionei aqui, né, agora com essa apresentação. Ai, não, é isso. Você me inspira Obrigado, muito, assim. Pra mim foi até quando falaram, ele topou aí. Eu falei, meu Deus, esse Mas dia é vai claro ser que eu muito toparia, especial. imagina. Eu sei, você é maravilhoso. Pois é, né? Quando eu vi lá mas- o grupo lá, eu falei, caraca, mané. É, Thiago ficou nervoso. Você tem, né? eu você fiquei- tem um segredo pra mim. Um segredo não. rapaz, calma aí, Você já deu um spoiler, ele me deu um spoiler de que vai me dizer da onde que a gente se encontrou, mas ele falou que você ia falar no ar. Cara, vou falar aqui Porra. só no ar, né? daqui a O que eu pouco ele falei vai já? falar. Quem ficar curioso pra caramba. Eu né? acho que não, você que Curioso, sabe, curioso. você que já me deixou Cara, curioso ó, até aqui. Eu vou falar pra galera. Eu conheci você por pura coincidência. Eu estava no meu carro com o som ligado e você tinha um momento Pedrinho Salomão em alguma rádio. Agora eu não Mood, lembro. Na Mood FM. Na Mood Pode ser. FM. E aí, o que tu falou na rádio me impactou tanto que eu parei o carro e mandei uma mensagem pro teu Instagram. E você me respondeu. Ai, arrepiado. É. E aí, ele não vai lembrar, mas aí Minuto você de falou assim, reflexão era eu o vou nome. te dar um livro meu. Ele falou isso pra mim. Eu vou te dar um livro meu. E aí rolou a mesma... Mas eu nem peraí, quis calma falar. aí. O que ele falou que te impactou? Ah, agora eu não lembro. Minuto reflexão. Era um minuto de Era o reflexão, era uma minuto de reflexão que ele tinha. Tá. Era um minuto ali, mas, cara, que me chamou muita atenção naquele momento. Pra mim, talvez eu estivesse precisando ouvir aquilo. E calhou de eu estar com a rádio ligada, que eu nunca ouço rádio. E calhou, o universo conspirou pra aquilo ali, pra aquele momento. E aí, aí rolou não sei se alguma assessora sua, alguma pessoa sua me convidou pra ir na sua palestra no Teatro XP. Eu nem quis falar. E aí eu fui na sua palestra e falei assim, caraca, maluco, eu chorei pra cacete. E foi muito foda. E você me deu o livro. E assim, foi muito maneiro pra mim, foi muito especial. E aí eu comecei... E a Dani tava lá. Olha que coincidência. No Tava, mas- XP, mas tava acho porque que- eles estavam. A gente tava trabalhando junto, eles estavam fazendo conteúdo. Mas foram comigo. muitas palestras, Foram né? Mas foram Mas- muitas palestras, talvez Talvez sim. sim ou talvez não. Mas aí, daquele dia ali, eu comecei a ver, a te stalkear e ver informações sobre você, o que você fazia e todas essas coisas Maneiro. assim. E isso me inspirou muito a fazer muitas coisas que eu faço hoje. Hoje eu corro, né? Hoje eu corro, né? Eu corro há muitos anos, mas eu sou treinador de corrida, sou formado em educação física. E eu comecei uma coisa no meu Instagram há poucos dias,
Mas esse XP tem o quê? 2 anos? Mais. Tem Mais, Mais, 3 foi antes da anos. pandemia. Foi antes E eu da tomei pandemia. coragem pra fazer uma coisa que eu tô escrito em caderninhos e vários caderninhos, e comecei a tomar coragem de botar e externalizar isso pra fora. E eu comecei a fazer semana passada isso no meu Instagram, que eu tô fazendo meio que abre umas aspas, né? Uma carta aos corredores. Então, assim, eu tô botando coisas que os sentimentos que eu tenho com a relação à corrida e o que eu vejo hoje que tá rolando nesse hype todo de corrida, né? Nesse universo, todo mundo está correndo. E como as pessoas estão atropelando as fases da corrida e como as pessoas estão querendo Usando ser errado às vezes também. imediatistas demais. Então eu tô pegando tudo isso e tô transformando isso. Eu não vou ser ousado em falar que é poesia, porque não é, porque eu não sou poeta, mas em pensamentos e reflexões minhas no Instagram. E tô fazendo isso. Eu comecei fazendo. Ontem eu postei a 3ª. E tô indo assim, fazendo. Você viu como mas é que é terapêutico também? Que a gente tá falando da terapia, a mesma coisa, tá no Exatamente. mesmo lugar. E isso foi muito, tipo, vendo você, obviamente, e lembrando daqueles momentos lá atrás e das tuas reflexões na rádio que você fazia e tudo mais. Eu falei assim, cara, se esse cara pode, eu também posso. Ferrou. Humildemente falando, me inspirando Claro, totalmente. entendi E tem um o cara empoderamento de... Mas no sentido de jogando pro empoderar-se, meu, claro, jogando pro meu protagonizar. cotidiano, pro meu dia a dia. E tem um cara também que é gringo, que é Josh, o nome dele, que ele faz isso, ele faz a nota aos corredores, ele faz uma parada muito similar, assim. E aí, quando eu vi o Instagram desse cara, eu lembrei do Pedrinho Salomão e eu lembrei de que nossa, eu lembrei que eu tinha um caderno que eu tinha escrito algumas coisas, aí eu falei assim, caralho, mano. Olha que maneiro. A vida é essa, meio tu tá aqui. Ele tá aqui, Emocionado, né? cara. Que legal. Demais, tipo, mano. que Muito maneiro. maneiro. Agora você Que não vai lembrar de mim maneiro. mesmo assim. Mas você, olha que legal, né? E assim, tô zoando. pra muita gente, a gente hoje, nós todos, né, seres humanos, a vida tá aceleradíssima. A gente correu para que o mundo tivesse tanta conveniência, né? Você vê, a gente tem tecnologia de ponta, a gente com algumas telas vai fazer essa transmissão, a gente tem ar-condicionado, luz, uma máquina de café que com um toque fez o café. A gente fez tudo isso inconscientemente para que sobrasse tempo para a gente poder lidar com as pessoas, né? E a sensação que a gente tem é que o tempo está escorrendo nas mãos. Ou seja, a gente criou muita conveniência e a gente ainda não sabe aproveitar essa conveniência. E o mundo parece cada vez mais, quando a gente abre os jornais ou quando a gente, né, resolve se aprofundar nas notícias, que a gente está sendo assolado por contingências muito ruins, né? Violência de um lado, desconexão do outro, ausência ausência de presença, né, no sentido amplo da palavra. Quer dizer, a gente está vendo tudo isso, mas quando a gente se permite, desde o momento que eu entrei a porta ali, tudo que a gente foi falando, né, está interligado. O que prova, e não tem nenhuma questão mística nisso aqui não, né? Isso prova que a vida tem muito sentido quando você quer dar sentido para as coisas, né? Então, a atenção que a gente pode dar, inclusive para as contingências, para as coisas que acontecem com a vida da gente, dão sentido. Muitas vezes para uma vida ordinária. Para aquilo que você tá. É o que está acontecendo aqui hoje. Quando você se permite, né, vir de peito aberto. Dani falou, é óbvio que eu vou aceitar. Como que eu não vou aceitar esse convite, né? Encontrei com o Gui quando não era para encontrar, na rua lá, né, no momento. Então, eu acho que vale aqui um convite para que a gente, já que a gente vai ter um papo terapêutico, né, que a gente se permita, nós todos, né, que nós nos permitamos olhar para a vida com um pouco mais de contemplação, mas de temperança, de calma, né? Porque as coisas acabam ganhando sentido. As pessoas estão com pressa demais, velho. Então, eu me sinto um pouco acelerada, sabia? Aí, por conta disso, assim, de tipo, meu celular vibrou. Tem que responder rápido. Chegou um e-mail novo. Meu Deus, é isso. E aí, acho que a internet deixou a gente um pouco assim, né? E a internet é importante pra você. Como equilibrar? Eu acho que ela é importante para todo mundo, Dani. E eu não vejo ela como mal dos tempos atuais. Não vejo mesmo. O que você vê como o mal dos tempos A pressa é inimiga da perfeição, né? Eu poderia fazer essa pergunta, todo mundo ia acertar aqui. Mas a pressa, ela é sobretudo inimiga da humanização. O que nos desumaniza não é a tecnologia, é a pressa. E no lugar da pressa, nos tempos atuais, não dá pra gente desacelerar. É impossível desacelerar a vida de vocês, a minha. Desacelerar, que eu digo, passar a marcha. Vocês nem sabem, mas todo mundo só sabe agora que o carro é automático, mas a gente passava a marcha, né? Eu passo meio ainda. Então,
você reduzir a velocidade. Dito isso, que não dá para reduzir a velocidade, dá para a gente ter um olhar pleno sobre a velocidade e não sobre a pressa. Não dá pra gente ter calmaria, não dá para alguns, né? Um ano sabático, né? Um tempo... A grande maioria da humanidade não está preocupada com os problemas que a gente está. Mais de 90% da população continua trabalhando como se trabalhava há 50 anos atrás. É gente que está carregando o país, a nação, né? O globo terrestre. É gente que está trabalhando nas fábricas, é gente que demora 3 horas para chegar no trabalho. E eu não estou falando do Brasil, não. Eu estou falando de qualquer país continental como o nosso, com grandes cidades, em grandes metrópoles, você muito provavelmente vai trabalhar longe de casa. Para essas pessoas, a vida continua sendo como ela era. Você tem ali o teu final de semana, você contempla o que você tem. A gente, né, que tem um pouco mais de privilégio, entre aspas, né, a gente pode pensar sobre o tempo, sobre as questões periféricas, né, da vida cotidiana. A gente tende a achar que a gente deveria acalmar, respirar, pensar. Isso não dá para a maioria das pessoas. Se não dá para a maioria das pessoas, qual seria uma solução para os tempos atuais, né? Pós-modernos? Esse em que a tecnologia é bomba, né? Ela nasce de tudo quanto é lugar, não é só do celular. A inteligência artificial está em todo lugar, o algoritmo está em todo lugar. Qual seria a solução? A gente entender que a pressa faz a gente perder o tempo. A velocidade faz a gente ganhar o tempo. A gente precisa de velocidade. A velocidade não encurta caminhos. Ela te torna um especialista no caminho que você tem que fazer. A velocidade, ela estabelece com você qualidade de tempo e não quantidade de tempo. Então, a velocidade, o apressado, que por uma ironia do destino está sempre atrasado, quem está com pressa nunca chega na hora. É verdade. Quer ver uma parada que eu aprendi com ele? Ficar sentado quando o avião pousa. Aí, essa é boa. Muita gente porque aprende. Você corre o risco de Caraca, é demais isso, porque ele fazia... Ele falava muito. É isso aí. Cara, pausou, todo mundo se levanta. Ele falou, cara, mas todo mundo vai sair quando a porta abrir. E o pior não é isso, porque essas mano. mesmas pessoas que levantaram rápido, você pode fazer isso. Aliás, eu convido todos vocês a fazerem isso. Quando você for entrar para embarcar no avião, você vê alguma pessoa que correu para fila. Essa pessoa que correu pra fila é a mesma que corre pra levantar. Se ela queria tanto entrar, por que ela quer tanto sair? É verdade. Né? Não tem lógica. Porque se você que tava louco pra entrar, você antes do avião, antes do embarque começar, você tava em pé na fila. E quando o avião desceu, você foi o primeiro a levantar, alguma coisa não tá batendo, não tá fechando. Exatamente. E a velocidade, ela te permite tempo pra sorrir. Eu acho que isso é o mais importante. O maior gatilho para uma vida mais leve, né, menos pressionada, é o sorriso. Só que o sorriso, para o apressado e para o atrasado, é impossível. Inclusive porque quem tem pressa tende a assumir uma visão hiperbólica da sua estadia no mundo. Todo mundo que tem pressa acha que é muito importante, né? Por quê? Quando você está com pressa, você tem certeza de que o carro que está devagar na sua frente para te sacanear. São 8 bilhões de pessoas no mundo, né? Como é que você pode ter sido escolhido naquela manhã pra ser sacaneado, né? Ninguém tá aí pra você, meu amigo. Você não significa nada. O cara tá do jeito que ele tava. É a sua percepção que faz com que... É isso. Então você desenvolve um mau humor crônico. Agora, quem é veloz entende que talvez o processo de humanização acontece, mesmo que você tenha um dia corrido, com uma série de compromissos, com um sorriso que você reserva pra quem tá lá limpando o prato, pra quem tá abrindo a porta pra você. Aí você humanizou as relações. Você melhorou a vida daquela pessoa, você não fez nada demais. Né? Hoje a gente vive, por conta da internet, a gente consegue se aproximar muito do problema de quem está longe, mas ao mesmo tempo a gente não percebe o problema de quem está perto. Exato. Então eu quero abraçar as árvores e resolver o problema da fome no mundo, e eu envio donativos para Porto Alegre, por exemplo, né? Que é, por exemplo, minha esposa tem família lá, então a gente está muito sensibilizado com tudo isso, mas aí eu resolvo o problema de Porto Alegre, mas eu não resolvo do meu filho. Eu quero curar a fome da África, mas eu não sento pra jantar com meu filho de noite. Não abraça seu filho. Não abraça Você abraça a árvore e não abraça o porteiro do seu prédio, porra. Não Aí não dá, não vai melhorar o mundo. A conta não fecha. Não vai melhorar o planeta, entendeu? Você vai continuar sendo assolado pelas contingências, achando que elas provavelmente, né, te prejudicam mais do que o outro. Então eu acho que dá pra assumir essa ideia da velocidade. Você é uma pessoa veloz. Você produz, você trabalha desde que eu te conheço muito, você se mete em projetos diferentes. Se você não tivesse velocidade, você não conseguiria fazer isso. Agora, a pressa, ela já é mais patológica. A pressa,
ela já funciona como aquela doença que começa silenciosa, porque você não percebe, todo mundo à sua volta sofre desse contágio. E quando você vai vendo, né, aquele dia que começou atrasado, termina atrasado. Muito dificilmente o dia em que você começa, o seu primeiro compromisso atrasado, termina. Bem, não termina. Não tem como, né? E você pode aplicar metaforicamente sua vida. Se a sua vida foi trepada a todo momento, quando chega na finitude lá, você fala, putz, mas não valeu a pena. Não deu certo. Não vivi, né? Nada deu certo. Tem uma frase que eu amo, que é a vida é todos os dias. Todos os dias, né? Todos os dias. E a contam. felicidade é sua. Me O que é felicidade pra você? A felicidade é sua. Essa é a resposta. O que eu quero dizer com isso? Que a felicidade, ela é individual. Ela tá em você. E isso não é alguma coisa que se estabelece ou que se estabeleceu sempre. Não. A felicidade dos nossos avós era a mesma. Muito provavelmente era a mesma. Eles tinham os mesmos ideais materialistas. Isso não é uma crítica, é uma constatação de felicidade. Hoje, o que é felicidade para você, para o Ti, para o Gui, para mim, para o Robson, é diferente, porque a gente pode exercer essa diferença. Isso é a beleza do mundo, mas também é uma problemática, porque se você pode hoje escolher o seu caminho, os seus caminhos, né? Sejam eles espirituais, sejam eles de orientações, de vocações, você assume um protagonismo maior pelas escolhas que você faz. E por isso que hoje a gente talvez precise de tanta ajuda, de tanto paliativo para tomar as nossas decisões, porque são várias, porque você não tem certeza, né? Então, eu acredito que o mundo que a gente vive hoje traz para a gente essa necessidade de entender que a felicidade é construída majoritariamente pela forma que você vê as coisas e pelas escolhas que você faz, não mais que seus pais fizeram para você, ou, né, que o seu curso de graduação, ou o seu curso profissionalizante, ou a sua escola deu o ambiente que você vive. Você hoje pode fazer escolhas. Então eu acredito nisso. E também acredito, Dani, que a felicidade, ela é sobretudo ordinária. A felicidade não está no extraordinário. Aconteceu, a gente estava falando aqui do futebol, né, e do Bento. Tem um recorte que aconteceu há 2 meses atrás que me marcou muito e eu acho que vai me marcar pro resto da vida. Eu estava contando que a experiência mais legal da minha vida nos meus 44 anos, e olha que eu sou um cara que acho que a vida foi muito generosa comigo, foi estar com meu filho na conquista do título mundial lá do futebol que ele teve na Espanha, no Mundialito da FIFA. É um título inédito para o Brasil, então vocês imaginem como é que isso aconteceu. São 10 dias de imersão com seleções do Brasil, do mundo inteiro. É uma coisa grandiosa. Você vai para um hotel, concentração, enfim, é tudo muito lindo. É realmente alguma coisa extraordinária que muito provavelmente está fora de tudo que eu posso imaginar dentro da rotina do ordinário. A gente conquistou o título, foi maravilhoso. E na volta para o Brasil, o Bento estuda, né, numa escola aqui do Rio de Janeiro, que é uma escola difícil, né? Ele perdeu 5 dias de aula e o combinado era que assim que ele aterrissasse, ele iria para a escola. E a gente aterrissou numa segunda-feira, às 6 horas da manhã, e eu falei, você vai para a aula, filho. Tá bom, papai, meio assim, meio assado. Não dá pra descansar, pai, qual é, porra? Aí ele foi pra escola, levou o troféu, levou a medalha, levou tudo. E a gente aterrissou, passei em casa, troquei de roupa e levei ele pro segundo. Chegou no segundo tempo, chegou 8 horas na escola. E aí ele voltou pra escola, dormiu à tarde, tá indo no fuso e tal, nunca dorme à tarde. E aí, no dia seguinte, a gente acordou e eu faço questão de ter uma rotina matinal desacelerada com ele, né? Então eu boto a mesa do café, eu adoro louça de café, então eu gosto de passar café, eu preparo a louça, eu acordo 5 da manhã todos os dias, então é natural pra mim, você corre, sabe como é que é. Sim. E aí eu gosto de preparar a mesa, faço minhas leituras, eu preparei tudo pra ele naquele dia posterior à chegada, né? E aí a gente tava sentando, tomando café, e a gente sempre troca ideia e tal, né? Eu gosto de fazer o suco na máquina de suco, eu gosto de fazer a panqueca dele lá. Enfim, fiz tudo, a gente sentado conversando. E aí a gente pegou a bicicleta pra ir pra escola. 6 e pouca da manhã. E aí quando a gente tá indo assim pra escola, né, ele me deu um abraço. E ele falou assim, papai, posso te falar uma coisa? Eu falei, claro, meu amor, lógico, né? Aí ele falou assim, eu adoro a nossa rotina. Cara, que irado isso, né? É muito foda, porque eu brinco que eu nunca vou esquecer disso, tá? Porque eu mudei de fase no videogame da vida ali. E por quê? Porque eu tinha acabado de vivenciar
uma experiência... Ele tinha acabado de vivenciar provavelmente uma das experiências mais legais da vida dele, porque ele vai ter 50 anos e vai contar essa história, né? Mas E ele fala da rotina. Ele falou da rotina. Puta que foda, pariu. velho. Não é foda. É e aí eu muito. falei, que legal, né? Porque dá pra você como pai, como marido, como filho, como líder, a gente estava conversando sobre isso, como cidadão, como amigo, dá pra você colocar para os outros, estabelecer com os outros um encantamento pela rotina, dá? Porque a rotina é uma parte da sua vida. Então, se você consegue fazer isso com um filho, né, você começa a estabelecer um possível caminho de acerto. Né? Se ele gosta da rotina, se a rotina tem sentido para ele, Principalmente depois dessa depois de uma toda. vivência extraordinária, né, isso é maravilhoso. Cara, mas como é que tu administra a tua velocidade sendo pai, marido, empreendedor, palestrante, Filho. filho? E aí? E eu Como é que queria administrar e continuar rindo? Não, e eu queria E continuar aproveitar. light assim de manhã. Pô, vamos devagarinho fazer meu suquinho. E eu queria aproveitar pra incluir nessa pergunta. Mulher é algo muito importante na sua vida. Muito, Dani. E o que... Enfim, essa bagagem de crescer no meio de muitas mulheres, de ter muitas irmãs mulheres, né? Hoje em dia já é difícil você ter um irmão. O quanto isso impactou no cara que você é hoje. Então, como que você é isso tudo? E o quanto se relacionar com mulheres a vida inteira te ajudou nisso tudo. E que agora tem Maria Eu também. falo, né, Dani, você é muito sensível, sempre foi, né? As nossas conversas sempre deram muitos bons frutos, assim. Você acompanhou minha paternidade desde o começo. Lá na reserva, como fazer coisa com as crianças e tal. Reserva mini. A resposta tá nessa... A resposta do Ti tá nessa sua pergunta. Quando você vive num ambiente... Nem vou dizer majoritariamente, acho que totalmente feminino, que foi o meu caso, eu sou temporão. Então eu sou o mais novo, neto da minha avó. E a minha avó era matriarca de uma família árabe. Então a minha avó era a mais velha das irmãs. Eram 6 irmãs mulheres, nenhum homem. Isso aí eu sei, a galera não sabe, mas eu sei. Então assim, aí nessa família em que minha avó tinha todas essas irmãs árabes, eu tive 2 irmãs mais velhas, 2 primas mais velhas e nasci eu depois. Então só sobrou eu, meu pai morreu 20 anos atrás. O mimado, né? O mimado. O mimado, né? O único E homem, vamos aqui, ó, mas ao agradar. mesmo tempo que você é mimado, e eu fui e sou até hoje por elas, né? Ao mesmo tempo que você é mimado, você é jogado num ambiente em que você precisa ter paciência. Porque as coisas não vão acontecer dentro de uma dinâmica racional nesse ambiente. E aqui não tem nenhuma discussão sobre ideologia de gênero, não. Aqui o que eu tô falando é sobre uma questão sociológica, né? De organização social. Sim. E que é maravilhosa. Então, aonde eu tava jogado, porque você é jogado nesse ambiente, você precisa aprender a contemplar. Ou você enlouquece. Então eu lembro que eu não tinha opção de não sair com essas mulheres todas, por exemplo, para ir para um shopping. E eu tinha que esperar. Na época, eu não tinha esse entretenimento aqui. Então, eu tinha que gostar, sei lá, de moda, por exemplo. Né? Eu não tinha como. As conversas, né? O que acontecia. Tanto que, pra mim, o mundo feminino, apesar de que muita gente, quando olha, fala: mas você é do jiu-jitsu, mas você é do futebol, mas você é do... Todos os inputs que, pra muita gente, podem estar próximos também do masculino, não me vieram do meu pai, nem do meu avô. O futebol veio por causa dessas 6 velhas árabes que eram loucas pelo Flamengo e viam futebol comigo e eu tinha que vê-los. Meu pai nunca gostou de futebol na vida. Meu pai não tinha time, eu nunca vi na vida meu pai dar um chute numa bola. Eu comecei a lutar com 7 anos porque a minha mãe achava encantador e charmoso. Ela fala isso, né? Ela achava elegante e charmoso os Gracies passarem de kimono quando ela era jovem em Copacabana, na turma da Miguel Lemos. E ela falou: se eu tiver um filho homem, ele vai fazer jiu-jitsu. Vai fazer isso. Meu pai nunca lutou na vida. Embaixo do braço, vai então, embora. Até essas coisas que são, né, erroneamente jogadas, de repente, para o universo masculino, né, não vieram dos homens que eu tinha referência. Então, eu acho que esse olhar mais, com um pouco mais de temperança nesse ambiente feminino foi necessário. A rede de afeto, a abundância de amor que eu experimentei foi algo que me constituiu sem dúvida nenhuma. Porque faltou muita coisa lá em casa. Te deixou um cara mais sensível, muito talvez? Muito mais. Muito mais porque faltou tudo menos amor. E eu ainda vejo a gente que é hoje
às vezes, abduzido pelos conteúdos da internet. Quanta gente que diz, mas você tem que estabelecer limites pro amor. Amor demais não estraga ninguém, cara. Se alguém falar isso pra você, você fala assim, mas uma criança é mimada porque teve de tudo. Você não mima alguém dando tudo pra ela. Você mima alguém quando tudo que ela tem é só dela. Como é que você estraga uma criança? Se eu posso dar hoje pro meu filho tudo que ele quer, ou se eu posso dar pro meu filho hoje bens materiais, mas ele entende que esses bens materiais precisam ser compartilhados, e se eu dou pra ele, dou pro outro, pro amigo dele que tá lá no futebol, ele entende que o amor ou o excesso é para ser compartilhado. Doar o que você tem de sobra não é caridade. Doar o que você tem de sobra é obrigação. Caridade é doar o que você não tem. Então, se você estimula uma criança a entender que doar o que ela tem de sobra é obrigação, ela vai entender que a caridade entra no que falta. Ela vai estar pronta para isso. Toda vez que alguém me fala, mas o fulano é mimado porque ele tem tudo. Ele não é mimado porque ele tem tudo. Ele é mimado porque tudo que ele tem é só dele. Aí não tem jeito. Agora, se você é uma pessoa que pode ter as coisas, e eu tô falando de coisas materiais e coisas imateriais. Se você recebe, vamos dar um exemplo aqui, né? Se você recebe audiência, né? No meu caso, eu tenho livros, os livros são vendidos, vocês querem me escutar, e eu dou aquilo que eu tenho, né, para dar, você imagina, eu tô simplesmente retroalimentando um processo natural. Agora, se eu me faço de difícil... A gente se expõe nas mídias sociais. Aí o cara fala assim, não, eu publico livro, mas não é pra vender, não. Eu publico porque eu gosto. Fala sério, né? Você tá querendo audiência. A audiência quer você, e aí você não dá audiência. Exatamente. Você tem que compartilhar o que você compartilha conhecimento. Muita coisa. Eu falo isso pro meu filho, né? Ele adora camisa de futebol. Isso é uma das coisas que eu mais admiro no Bento. O Bento não tem nenhum apego às coisas materiais. Eu acho isso lindo. E a Maria também não, né? E eu, graças a Deus, posso dar quase tudo que eles querem para eles, né? Por conta do meu trabalho, que eu amo fazer. Então é uma lógica muito, para mim, muito boa, né? Muito produtiva no sentido de produzir coisas. E é muito legal quando ele, por exemplo, pega e fala, papai, pô, dá essa chuteira aqui, não tem problema que ela é nova, vamos dar um novo, né? Ou quando ele de repente ganha alguma coisa que ele fala, poxa, né? Às vezes um amigo pede alguma coisa e fala, pode ficar, e a gente fica a todo momento querendo criar, a gente quer fazer um gradil, né? Para que as coisas não saiam da gente. Então, claro que isso não é um discurso leviano, né? Não tô falando que você tem que, né, aqui não tô fazendo uma ode a um pensamento, né, de compartilhar. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre a possibilidade que você tem de aceitar esse amor abundante, se você o tem, e você passar para frente, né, e não ficar com ele para você. Então esse ambiente feminino me deu muito isso, me dá muito isso ainda, né, porque a minha irmã mais velha, a Isabela, é o maior oráculo da saúde mental, porque ela é uma das maiores psiquiatras infantis do país, se não a maior, uma das maiores do mundo, uma grande especialista. Ela é uma cátedra assim, né, no déficit de atenção e na hiperatividade, então tem muito a ver com o que a gente vive hoje, com relação... a própria ideia de déficit de atenção, né? Total. Se é para o campo da sociologia e não do campo da saúde mental, Isabela, que me perdoe, ele faz muito sentido para os tempos atuais, né? A gente está deficitário na atenção que a gente dá para o outro também, além da patologia, que é extremamente grave, por exemplo, com relação ao aprendizado. A Gabriela, que é a minha outra irmã, que também é 9 anos mais velha do que eu, é uma pessoa que a vida inteira fez tudo para a família. Ela é a cuidadora da família, dos ascendentes e dos descendentes, porque ela cuida de todo mundo. E ela foi a que primeiro ralou, fez tudo que tinha que fazer para juntar dinheiro para que quando ela tivesse 50 anos ela pudesse parar e cuidar da família. Ela sempre falou isso, e é o que ela faz hoje. Minhas duas primas, da mesma forma, a Marcela é um ser humano belíssimo. A Flávia nem se fala, a melhor mãe que eu conheço, porque o que ela faz pro filho dela, pro Benjamin, é realmente uma coisa extraordinária, com tudo que ele precisa, né? Aliás, é uma pessoa que pode estar no outro podcast, né, sobre as mães atípicas, porque ela, enfim, faz o que tem que fazer com extrema maestria, e todas são intelectuais, todas são geniais nas suas profissões. Você imagina o que sobrou para mim sendo temporão? Eu não tinha inteligência delas, não tinha mesmo, de fato, não tenho, né? Então, a medicina da UFRJ, o direito de Colômbia, a engenharia da química da Federal, tudo isso que elas fizeram não servia para mim, eu não teria capacidade de fazer isso. Então só sobrava para mim aprender a humanidade que essa relação me dava. E aí eu
emburaquei nessas questões do convívio, né? Relacionamento Relacionamento humano. Eu fiz agora, você falou um negócio super interessante. Eu estou fazendo agora uma curadoria para uma das maiores universidades, um dos maiores institutos de pesquisas do país, e aí a demanda era para se seria possível a gente criar um departamento de felicidade. É uma empresa centenária. Sim. E aí eu falei, não, a gente vai fazer o seguinte, que agora você falou, eu lembrei, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma mudança mais sutil. O departamento de recursos humanos vai se transformar num departamento de relacionamentos humanos. É uma mudança mais sutil. Então é um pouco do que a gente pode fazer. Todo o meu campo de produção intelectual, ele não veio da academia, ele veio da contemplação. Até hoje, o que mais me abastece é poder parar e olhar. Hoje eu faço isso, por exemplo, com os meus filhos e com os amigos deles, tanto com os amigos da Maria quanto com os amigos do Bento. Estar com as crianças, por exemplo, me traz uma certeza de que me parece que o mundo não tem, de que as nossas crianças são maravilhosas no sentido dos afetos. Eu escrevi um livro sobre os afetos. Por quê? Porque enquanto a gente fala que essas crianças não dão mais atenção, não é a experiência que eu tenho. A gente não dá atenção para elas. A gente não dá atenção para o outro. A gente não tem atenção no mundo. A partir do momento que a gente larga, a criança tá ali. É isso. É isso. Não tá ali, não perturbando, né? Mas Ocupa ela ali. Fala assim, toma o celular aqui, vai assistir isso aqui, toma aí. Se você não quer mais conversar sobre. Exatamente, tu bota ali, dá o celular na mão da criança. A própria ideia da censura, né? Hoje. Pra que a censura serve? Pra fazer alguma coisa que você não pode fazer. O Bento tem 10 anos, o Bento sempre foi maduro, como criança, assim. Mas tudo que o Bento me pede pra ver, ele vê. Se estiver comigo, né? Tem censura melhor do que a minha? É assim, tem termômetro melhor do que o meu. Então, de vez em quando, a gente vai ver um filme que tá fora da censura, eu falo, tudo bem, vamos ver junto. Se eu achar que alguma coisa não faz, que precisa ser explicada, a gente vai explicar. Esses dias ele me pediu pra ver Tropa de Elite. Ele falou, papai, eu quero ver Tropa de Elite e tal. O negócio da música tinha associado ao futebol e tal. Sim. Ele falou, papai, eu já sei que é um negócio que acontece nas comunidades e tal. Não sei o que. Eu falei, beleza, vamos sentar e vamos ver. Foi uma das melhores experiências sociológicas que eu tive com meu filho. Ver ao lado, primeiro que eu não lembrava do filme. Não lembrava do que era. Né? E aí eu tive que fazer várias intervenções e a nossa conversa foi maravilhosa. Tanto que ele me trouxe, quanto que eu pude fazer de reflexão a partir de uma criança de 10 anos sobre o que a gente vive ali, né? Então eu acho que... É o outro lado da moeda, né? Um que ele talvez não conheça, né? E é Isso complicado, né? E que é importante fingir, tipo assim, tem gente que prefere fingir que não existe, né? Ou postergar, né? As conversas difíceis. Exato. Aliás, a gente tem tido uma dificuldade enorme de ter conversas difíceis nos dias atuais. Isso vale pra tudo, né? Tudo. Você tem crianças hoje com 11 anos, que é a turma do Bento ali, 10, 11 anos, em que, por exemplo, mães me falam, eu não falo sobre sexo com os meus filhos. 11 anos. 11 anos você já sabia... Você sabe o que tá rolando, todo mundo sabe já, pô. Todo Aí mundo não sabe. é porque você quer proteger teu filho, é porque você não quer ter uma conversa difícil. Exatamente. Tu tá Em se 2024, protegendo, na verdade, tá Eu não se vou falar defendendo. sobre drogas, eu não vou falar sobre vícios, sobre adicção. Com 11 anos. Cara, é bizarro isso. Tá perdendo tempo, né? Exatamente. Sabe que eu acho que durante a pandemia todo mundo falou muito de propósito. Tanto que algumas pessoas cansaram disso. Mas eu acho que ter propósito é tão bonito. E se eu te perguntasse hoje, qual é seu propósito de vida? O que você me responderia? Ô, Dani, eu vou te surpreender aqui. Você acredita que eu não tenho um propósito? Olha que loucura. Eu não Você tenho vive o propósito. dia depois do outro. Pode ser isso, tia. Pode ser isso. Pode ser bem isso. Eu escrevi um prefácio de um livro de um cara que vocês conhecem, que é o Arnaldo Neto. Ele escreveu um livro de Vivendo de Propósito, o nome do livro. É isso? Acho que é isso, Vivendo de Propósito. E eu fui prefacista desse livro. E a gente fez um papo com o autor, e ele me chamou como prefacista para fazer parte desse papo, que era um papo aberto na livraria que o livro foi lançado. E aí o pessoal estava falando de propósito, estava fazendo perguntas de propósito, e alguém fez essa pergunta. E eu lá tive que fazer essa reflexão. Acho que foi a primeira vez que eu organizei essa ideia. Eu falei, eu não tenho um propósito. Mas eu explico. Tem a ver com isso que você falou, né, de viver o dia a dia como um propósito diário, construído ali, né, no que você está plantando. Mas também tem, talvez, uma preocupação com o que as pessoas têm feito com o propósito hoje. A beleza do propósito é indiscutível, como a Dani falou. Se o propósito te move para frente, se o propósito te faz evoluir, se o propósito te cria motivação / engajamento, porque a motivação só não adianta, né? Entusiasmo, Deus dentro de você, né? Essa capacidade que você tem de vivenciar aquele projeto, é óbvio que isso é maravilhoso. Só que como
grande parte das coisas que a gente quer comprar na prateleira hoje, né, que pode ser uma vitamina que te ajuda, sim, mas também pode ser alguma coisa que te engana. O propósito muitas vezes entra nesse lugar. E eu vejo muita gente transformar o propósito num aprisionamento do que numa coisa que te acelera ou que te catalisa. Porque se você transforma o propósito numa frase de geladeira e você passa a viver obstinadamente só para... Vamos pegar um exemplo prático aqui. Se o meu propósito é ficar rico, ou se o meu propósito é juntar 1 milhão, e se eu estou disposto a fazer qualquer coisa por isso, muito provavelmente eu vou abrir mão de me humanizar para que eu conquiste esse propósito. O propósito talvez ele possa ser... pode ser a consequência, não a causa. Pode ser a consequência. E não a causa, né? Ou ele pode ser percebido ao longo da jornada. Aí sim. Você, Dani, está construindo um casamento. Você está construindo uma carreira. E você para pensar assim, nossa, eu tenho uma vantagem competitiva contra a maioria das pessoas para experimentar a felicidade. Então, eu vou colocar dentro disso que eu já conquistei o propósito de ser feliz. Porra, aí é muito válido. Se os propósitos são mais amplos, eles valem mais a pena do que você ter uma visão direcionada, porque aí vira missão. Vira quase que um atributo... Obrigação. Agora, o propósito, o Robson estava falando, quando ele assistiu uma palestra minha, que naquele momento ele tinha acabado de perder o pai, eu falei sobre a morte do meu pai. Para você enfrentar uma tragédia pessoal, para você enfrentar um desafio grandioso, talvez você precise colocar propositalidade. Para pensar, o que é propósito? É alguma coisa que de forma proposital, arbitrária, impositiva, autoritária, você transforma em valor para a sua vida. E se você faz isso de forma proposital, autoritária no sentido individual, você está botando isso como um valor para você, você está sendo autoritário consigo, aí beleza. Se eu recebo um diagnóstico, como eu recebi, 27 de setembro de 2004, meu pai faleceu, farão agora 20 anos. A gente recebeu um diagnóstico que meu pai tinha um epidermóide, um câncer de esôfago que não tinha cura. Naquele momento, a única coisa que salvaria era o propósito. Porque qual foi o nosso propósito? Transformar a finitude certa, quando o médico fala, olha, seu pai vai ter 60 dias de vida no máximo, transformar aqueles 60 dias nos dias mais legais das nossas vidas. Para você conseguir enfrentar a finitude de alguém que você ama, na época com 59 anos meu pai tinha, e você transformar isso num momento muito legal, aí você precisa desse foco que alguma coisa proposital te move. Sim. E foi o que aconteceu. Acabou que virou 1 ano e 3 meses, mas foram os melhores, os mais legais do convívio em família, porque tinha virado um propósito. E quando o papai morreu, a gente celebrou, porque a gente tinha conseguido ressignificar o processo. Então, Dani, eu acho que tem que ter muito cuidado. Se eu pudesse, aí agora, depois dessa reflexão, se eu pudesse dizer qual seria um propósito sugestivo para a vida que eu tenho hoje, é ser avô. É poder curtir a vida de avô, porque eu acho, eu vejo meu sogro e a minha sogra e a minha mãe. A minha sogra é aquela super vó que faz tudo pros netos. Ela vive pros netos. São 4 e ela faz isso pros netos dos outros também. E esses dias eu achei muito legal porque a minha esposa tá falando que ela estava muito cansada, porque a gente tá com uma pequenininha, minha sobrinha, né? A Dudinha, que é minha filhada, piquititinha, e ela tava nessa e tal. E aí a minha esposa falou assim, eu preciso dar um dia de folga pra minha mãe. Não vamos pedir hoje ajuda pra ela de jeito nenhum e tal. Eu falei, tá, você tá certa. E aí minha sogra me liga. Assim, meu genro. Você não vai me ligar, não? Meu genro. Tá tudo bem. Eu já sei que elas falaram que não querem que eu fique à toa, mas eu não sei o que fazer. Por favor, deixa eu pegar o Bento ou a Maria na escola, porque nada me deixa mais feliz do que estar com os meus netos. É o propósito dela. É o propósito. É o propósito dela. E é de fato o propósito dela, né? E ela faz como ninguém. Então eu miro muito nesse prazer que ela tem de cuidar, ela e meu sogro. Ontem, por exemplo, a gente está gravando isso no dia de ontem, eu fui levar minha filha pro judô, ia assistir ela no judô, e meu filho estava em casa, não ia pro treino, porque ele vai ter jogo agora, todo dia a gente fez um descanso para ele. E aí ela tinha combinado de pedir pro pai dela ficar com ele. E aí ela esqueceu de pedir. Só que eu, sabendo como é que é a vida dela, né, de executiva, eu já tinha pedido pro meu sogro.
E aí eu liguei pra ele e falei, pô, eu sei que hoje, na terça-feira, né? É o dia que você leva do dia na fisioterapia, que você corre e tal, não sei o que, eu sei que você tá chegando em casa. Aí, mas você pode ficar um pouquinho com o Bento e tal? Ele falou, mas eu estou indo pra lá agora. Nesse exato minuto. Aí ele chegou lá em casa e daqui a pouco ele me mandou uma mensagem. Marília acabou de me ligar perguntando aonde eu tava, porque ela esqueceu. Aí ele falou, ué, eu estou aqui com meu neto vendo televisão, e mandou risos. Quer dizer, a leveza que ele colocou nesse ficar, entre aspas, com o neto. Então talvez esse seja um propósito a longo prazo de poder curtir a vida de avô. É interessante. Meu pai foi avô na pandemia. E eu Nossa. sinto um pouco isso. Avô pelo meu irmão, né? Porque se depender de mim, talvez não role. Ah, tem 2 cachorros lá, pô. É, não é? Vou de cachorro aqui. E na pandemia, imagina esse Na exercício. pandemia. Como é que Foi... Enfim, era a namorada do meu irmão, que agora eles estão morando juntos e tudo mais. A Laurinha é maravilhosa. E aí, quando a Laurinha nasceu, rolou uma coisa engraçada. Assim, eu sempre falei que eu não queria ser mãe. Só que quando eu vi a mistura do meu irmão com a namorada, eu falei, como seria o meu The Sims, sabe? Sim. Eu e o Guilherme, como que seria? Como que... É uma das partes mais bonitas, né? Imagino que sim. É lindo ver você, porque você vê, além de você se ver no seu filho e vê-lo em você, porque, né, o que você não, esse é o mais interessante, o que você não queria ver no seu filho, Você vê também. Eu acho que eu não quero correr esse risco. Eu vou te falar, é desafiador. Você fala, não, isso aí, aí você olha e fala, rapaz, Meu Deus do céu. meu Deus, será que eu vou pagar os meus pecados? Será que tem essa ideia retributiva na vida, né? O universo, ele devolve, filho. Acontece mesmo. Pedrinho, eu queria saber o que você acredita que é importante na humanização pra galera ser mais produtiva. E aí eu não digo só produtividade no trabalho, eu acho que ser produtivo na vida, sabe? Humanizar as relações pra você viver. E qual a importância da humanização pra você? Mais uma pergunta maravilhosa, Dani. Rapaz, ainda bem que tá gravado isso, que eu vou anotar um montão de coisa. Eu acho que tem um grande problema quando a gente transforma a ideia de humanização numa ideia romântica de afetos positivos, como se o ser humano não fosse ambivalente. Tá tudo bem a gente não gostar de todo mundo, Tá né? tudo ótimo e não gostar. É Pô, e é saudável. o normal, eu acho. Isso é o normal, E vocês né? entenderam por que eu tô falando isso, né? Porque quando a gente fala de humanização, a gente tende a levar para um lugar de que quando você tá humanizado, tá tudo lindo e Você maravilhoso. É justamente quando não está. Somos inquietos. Somos fofoqueiros, como diria o Val Harari, na sua aposta do porquê que nos tornamos essa espécie que domina o mundo. Quer dizer, que acha que domina o mundo, né? Mas porque a gente é capaz de fofocar, de acreditar em mitos, de contar mentiras. Né? Mentiras que pra gente são verdades. Fantasiar as coisas, É né? claro, né? E aí, vamos lá. A religião, a nossa é a mesma, né? A minha, a sua e a do sim. Gui. É uma mentira pra maioria das pessoas. É. Mas a gente acredita nela, né? Eu digo que é uma mentira, né, no sentido amplo, né? Da não comprovação. Qual religião? Desculpa. Não, nós somos católicos, Ah, eu também né? sou, pô. Tô tranquilo, tô Mas no caso, quando você pratica, acredita na ressurreição dos mortos, quando você acredita na vida eterna, que vida eterna é essa? Como é que eu Ninguém que nunca explico voltou essa pra história? falar, pô. Mas a gente acredita, É, né? mas a gente acredita. Né? Então, essa nossa capacidade de sermos ambivalentes, de fazermos essa fofoca que foi contada pra gente, né? Pra que a gente acreditasse, né? Ela necessariamente faz com que você tenha que entender que o processo de humanização é ambivalente. E é onde que a gente está perdendo hoje a capacidade de nos humanizarmos. Quando alguém fala alguma coisa que você não gosta e você cancela essa pessoa porque você acha que para ela ser um ser humano legal, ela só pode falar coisas que você gosta. Quando você vai conversar num podcast como esse, você tem que pensar 10 vezes nas palavras que você vai usar, porque você não pode mais errar. Quando no pensamento público, você tem que falar todas as coisas que todo mundo gostaria de ouvir. Não quer ouvir, não, mas gostaria de ouvir porque está dentro de um mesmo, né, de um mesmo parâmetro. Essa é a minha maior preocupação hoje quando a gente fala de humanização, principalmente no mundo corporativo, que você perguntou sobre o trabalho. Porque no trabalho hoje, as empresas viraram, além delas virarem hoje o grande local de sofrimento psicológico e mental, não por parte do que ela faz, mas por parte de pessoas ressentidas. Luiz Felipe Pondé, num dos seus livros mais geniais e mais duros também, A Era do Ressentimento, ele fala que daqui a 1000 anos não seremos reconhecidos como tecnológicos, como
pessoas que mudaram o mundo através da velocidade da comunicação, mas que seremos reconhecidos como um bando de ressentidos. Aqueles que acharam que tinham, inclusive, diante do seu ressentimento, o direito de serem felizes. Olha que duro. Porque ele acha que todo mundo colocou como responsabilidade de todos os stakeholders, né, de quem está à sua volta, a necessidade de te fazer feliz. E se, né, a empresa não te faz feliz, vamos tacar fogo na empresa. Né? Você não vai resolver os seus problemas na sua empresa se você não conseguiu resolver eles nem na sua casa. Se você não consegue lidar bem com seu pai, você fica exigindo. Você não consegue ter afeto e dar afeto para o seu pai, mas você quer que o teu chefe tenha isso com você. Então, desromantizar um pouco essa ideia de que vai ser tudo maravilhoso é a melhor forma de nos humanizarmos. A ambivalência humana é aquela que faz com que você sinta ira, que é um dos pecados capitais mais fortes que precisam ser trabalhados, e que você possa, ao mesmo tempo que você sente essa ira, o orgulho, a vaidade, a cobiça, a luxúria, que você possa lidar com isso como um desvio, né, desse traço humano. Só que a gente está vivendo nesse mundo superficial. O Naufrágio dos Afetos é um convite, como livro, é um convite para que a gente perceba onde que a gente parou de se permitir sermos afetados pelo outro na sua mais pura essência. Porque se alguém te afeta porque tem uma opinião diferente da sua, é justamente com essa pessoa que você tem que tentar estabelecer um diálogo. Porque você não vai aprender com quem pensa igual. Exatamente. No máximo, você vai reforçar algumas crenças que muitas das vezes são crenças infundadas ou idiotas. Ou que só servem para você. De que adianta eu só estar interessado em quem profetiza a minha fé? Se muito possivelmente a fé que eu profetizo não é a correta. E nenhuma delas talvez seja. Exatamente. Porque ela é feita por homens. Se eu acredito numa divindade, num Deus onipresente, onisciente, onipotente, talvez esse Deus, né, nunca possa ser retratado única e exclusivamente por seres humanos. Então, aonde que a gente se perde hoje no processo de humanização? Quando a gente é levado a crer que o ser humano é um ser maravilhoso, que não tem ambivalência, e que vai cuidar do planeta, e que vai salvar as baleias, os gatos e os pets, todos que estão abandonados por aí, as árvores e a emissão de carbono, e que a gente não vai mais ser poluente. Não vamos. Agora, dentro dessa ambivalência, a gente pode entender que a dor também é remediada com amor. Que ao mesmo tempo que eu me desumanizo quando eu saio apressado de casa e não falo com meu filho, eu posso chegar no estúdio e dar um beijo, né, em quem está ali produzindo o nosso podcast. Dá para você entender que essa ambivalência pode ser sempre neutralizada com os extremos. Eu faltei no momento aqui, eu utilizei a dor com meu filho, eu falei de um jeito que eu não deveria, mas eu posso usar amor aqui da próxima vez. Eu estava com raiva, mas, poxa, agora eu posso ter um pouco de benevolência. Eu tive o acerto, mas eu tive o erro. A pessoa errou, eu não vou lá atacar a primeira pedra. Tem passagem mais bonita, não estou falando da religião, da literatura mundial do que o apedrejamento da adúltera? Tem cena mais bonita do que essa. Substancialmente porque quem está ali para perdoar não perdoa. Essa para mim é a parte mais bonita. Porque para pensar, muita gente fala, mas Jesus perdoou. Não estou falando do Jesus, estou falando do Jesus humano. Não estou falando da questão religiosa. Ele não perdoa a adúltera. Ele não perdoa ela. Na hora que tá todo mundo pronto para apedrejar, ele puxa a atenção das pessoas, que é o mais importante, porque ele começa a desenhar no chão. Imagina que loucura, né? E aí ele pergunta, se alguém não tem pecado, que atire a primeira. Ele não perdoa. Ele só convidou as pessoas a parar. Olha só. Fazer uma auto-reflexão, você não é ambivalente? Né? Aí todo mundo larga a pedra. E aí qual é a pergunta que ela faz? Você me perdoa? Ele fala, imagina, quem sou eu? Se ninguém te condenou, por que eu vou te condenar? Ou seja, ele corre resposta. Ele corre da resposta, exatamente, né? Ele sai fora, porque não é responsabilidade. Como Salvador até é depois na questão espiritual. Mas ali no processo de humanização não é. Como seria bom que a gente trouxesse essa metáfora para a vida da gente, na ambivalência humana, né? Exatamente. Eu acho que talvez essa falta de comunicação, esse medo de conversas vão sinceras e verdadeiras, às vezes entra muito no caso que você falou há pouco tempo atrás sobre os pais que não querem falar sobre sexo ou sobre drogas com o filho. Sobre nada, né? Talvez esperando uma resposta que ele não queira ouvir. Exatamente. Tipo, não, mãe, já sei sobre isso. Questionamento. Tipo, eu já sei, isso aí assim.
Como assim você sabe? Sabe? Esse medo de saber já as verdades. E esse erro da verdade, da ambivalência, também está do lado das organizações, tá? Porque quando eu falei da humanização, muitas vezes os gestores, os líderes acham que humanizar é fazer o ambiente estar bonito, é chamar um feng shui, uma ergonomia, é colocar massagem, né? É dar um abraço a todo momento. Não é isso também que humaniza. Claro que isso ajuda, mas não é isso que humaniza as relações. É a gente entender que nós, seres humanos, somos ambivalentes porque lidamos com afetos em ebulição. É sobre vulnerabilidade também, né? Também sobre vulnerabilidade de ambos os lados, do vulnerável e de quem não se sente vulnerável diante da situação. Porque aí também tá uma vulnerabilidade. Eu acho que eu me tornei uma pessoa melhor quando eu consegui entender os pontos que me deixam vulneráveis e abraçar eles. Sim. Porque faz parte. Eu falo muito sobre o quanto treinar pra minha primeira maratona me botou em relação comigo mesma, com o que eu tenho de melhor e com o que eu tenho de pior. E pra mim foi um processo muito intenso. Pra mim, correr uma maratona, treinar pra uma maratona foi mais difícil do que mudar de carreira. Porque era o tempo inteiro eu comigo mesma, com as coisas que eu amo em mim, com as coisas que eu detesto em mim. Exato. Que valeu a pena. Que valeu a pena. Ser vulnerável é uma qualidade, não é um defeito, né? As pessoas eu acham acho que é todo defeito, mundo mas não né? Pra mim é uma qualidade. Eu acho que todo mundo pra mim também. Pra mim é uma Entender qualidade. que você é vulnerável em algumas situações, eu acho que é um diferencial até. Isso eu aprendi na minha primeira e única aula de jiu-jitsu. Ser vulnerável. É porque a gente no episódio, a gente conversou com um mestre, né, que o Júlio, né, que é da GF Team. Conheço o Júlio, Isso. claro. O Júlio é maravilhoso, pô. Então, a gente falou disso e eu falei que minha primeira aula de jiu-jitsu foi a última porque eu fui amassado. E eu desisti porque não era um esporte pra mim, mas eu aprendi sobre vulnerabilidade. Cara, e foi engraçado porque, assim, onde eu fiz essa aula era uma aula que era muito mais pelo que é o propósito do jiu-jitsu, era uma coisa mais meditativa do que uma parada competitiva, né? Que hoje nós somos ser humano. O ser humano é um ser competitivo ao extremo. Então lá, não sei se você conhece o André Bintang, Claro, o Kotaichi. O André, eu gravei o podcast com ele lá dele, Isso, maravilhoso. então, maravilhoso. O André é um Grande cara... lutador. Exatamente, um cara Casca super grossa. sério e super humano pra caramba. E todo ligado nessas questões. Exatamente. Você treinou na casa dele, no Joá? Sim, pô. Cara, você entra na casa... Você fala assim, cara, estou num templo. Não tô num lugar, não é? E o nome é Templo. É templo. Não, mas assim, é assim, a ambientação toda, né? Tipo, tu fala assim, caraca, que lugar incrível, sabe? E uns anos atrás eu tive essa oportunidade de estar lá com ele, com o Kotaichi, né? Grande professor. Não, mas pra mim, né? Não me pegou, não. Tomou uma massa e viu essa vulnerabilidade. Eu acho que virou trauma até. Virou, porque eu acho que é o terceiro episódio, quarto episódio que eu falo disso. Mas assim, mas a gente teve um momento, tipo, de troca, de conversa pós o treino, né? Pós o amasso, né? Que, cara, eu chorei assim na aula, assim. Eu falei assim, caramba, cara. Ele falou, cara, chora, porque ser vulnerável é uma qualidade, não é um defeito seu. Acho que a gente tem que... Eu acho que o esporte deixa muita gente vulnerável, sabe? Deixa muita gente aberto às coisas, sabe? E a gente tá querendo romantizar até isso, né? Que é o que eu falei dos extremos, da ambivalência. Quando você tira a possibilidade de derrota do esporte, você acabou com a função dele. Exatamente. Exatamente. E hoje você tem essa problemática, né? Ninguém pode perder. Todo mundo só quer vencer, só Todo posta mundo quer a parte boa da história, e você né, conta, cara? né? Você as crianças jogam um campeonato, você dá medalha de ouro pra todo mundo. Então ferrou. Não faz Gi. sentido. A gente não Não pode faz mais menor ganhar medalha. sentido, É né? verdade. Acabou pra gente. Não, peraí, cara. Calma aí, não tira esse glamour da corrida pra mim, não. Poxa. Qual é, Pedrinho? Eu vou embora. Diferente, mas o objetivo de uma corrida dessa é terminar. Sim. Aí você ganhou com você mesmo. Aquela medalha É a tua é o seguinte, vitória, é a a minha tua vitória. vitória. É um É a tua esporte vitória. individual. Tá tudo certo. Eu tô falando do coletivo. Sim, tô brincando. O coletivo. E outra coisa, né? Pô, A Pedrinho. vida. Essa é uma dica pra todo mundo. Eu acho que todo mundo que quer mitigar os problemas da pós-modernidade, os problemas da frustração da pós-modernidade, deve procurar um esporte. Ponto. Essa é a minha dica. Né? Porque no esporte, principalmente no esporte coletivo, no individual também, na luta, você perdeu, acabou. Não tem desculpa. Tá escrito lá, derrota. Não importa se você ganhou todos os jogos e perdeu, afinal você perdeu. Aí a vida é assim. E não tem jeito. Cara, eu aprendi isso com um cara que provavelmente você deve conhecer, que é o Márcio Libar.
Claro, lógico. Palhaço. Palhaço, eu fiz. Outro cara que me fez chorar pra caramba. Cara, todo mundo me fez chorar nessa parada. Que bom. E as pessoas que eu mais Você acho tá bem maneiro. com seus afetos. Sabe? Tá O ótimo. Márcio Libar é o palhaço, né, cara? O palhaço, ele é derrotista. Ele é um derrotado, né, cara? E ele ri da derrota Ele ri da dele, própria- cara. A graça ele faz consigo mesmo. Exatamente. Então ele é saber perder e, tipo assim, tá tudo bem. Sabe? É mais ou menos Você isso. falou um ponto importante de todo mundo buscar um esporte. E a gente tá vivendo um boom na corrida de rua. Não sei se você percebeu isso, mas assim... É um hype. Eu vou correr na Lagoa e parece que tá tendo uma corrida de rua na Lagoa, tipo, todos os dias. Eu acho maravilhoso. Tu reparou Só hoje? que aí- Tu passou pela Lagoa hoje? Eu não fui hoje. Ah, tu não passou? Não. Não passou de carro pela Lagoa? Não Meu reparei. irmão, hoje parecia que tinha um evento de corrida de rua. Na Lagoa, cara, devia ter, sem sacanagem, mas 100 pessoas correndo na Lagoa, assim, no mesmo ponto. E aí o que tá enrolado é que Bizarro. a gente tá falando muito sobre o hype da corrida, porque a corrida tá na moda, todo mundo quer virar corredor e tal, não sei o quê. E aí, como consequência, tem isso, porque a galera começou a correr ontem e amanhã quer correr uma maratona e é um processo e se perde o processo em relação a isso tudo. Só que esses dias eu tava correndo e aí eu adoro pensar quando eu tô correndo, né? Eu fico tentando buscar o meu estado de flow correndo e vira e mexe dá certo. Você corre, Pedro? Mas às vezes corre na Cinco areia horas, também, né? Uma fofa, né? Maneiro. E aí Mas 5 kmzinho. Tá bom, pô. é ótimo. Todo diazinho, É. assim, dia sim, Todo dia não. maratonista corre 5K também. É, só na hora de Não é? correr. É, claro, exatamente. Isso aí. E aí eu fiquei pensando que eu acho que, na verdade, esse boom da corrida é muito sobre a nossa sociedade estar muito doente. Sim. Porque pra mim, corrida sempre foi válvula de escape. Então eu tenho a sensação de que tá todo mundo percebendo o poder do esporte nesse lugar de ser uma válvula de escape, de ser o momento que eu guardo meu celular e acabou. Eu nem sinto ele vibrar. Às vezes eu termino de correr, tem 40 milhões de notificações, mas eu tava ali correndo, eu comigo mesma. E aí eu cheguei a essa conclusão de que, na verdade, tá todo mundo buscando se salvar. E talvez a corrida ocupe esse espaço. Porque na minha vida já ocupa. E aí eu fiquei pensando um pouco nisso, assim. Eu posso discordar? Tem um boom, eu acho, das redes sociais, todo mundo tá falando de Sim, corrida e tudo acho que mais. Mas eu acho que também tem uma galera que não tá no TikTok, que começou a correr agora, sabe? Sim, mas eu acho que a corrida vai muito de... Cara, a gente teve um boom há 9 anos atrás com a corrida. Muito grande mesmo. Você viveu isso. Aham. E, tipo assim como a moda, que hoje, de repente, a camisa de time antiga tá super em alta. Vai e volta, né? Ela vai e volta, sabe? E as pessoas começaram a entrar nesse lance de corrida, sabe? Talvez ano que vem, com todas essas blogueiras e tudo indo pro triatlon, talvez as pessoas vão pro triatlon também. Não sei, sabe? E fique quem goste da corrida. Eu acho que tem os pontos negativos e os pontos positivos, óbvio, né? De ter toda essa inclusão e toda essa... esse impacto gerado diretamente na corrida. Eu trabalho com isso, pra mim tá sendo maravilhoso. Porque faz com que as pessoas cheguem num esporte, que é muito importante isso, as pessoas troquem, de repente, algum vício, alguma coisa errada por um esporte. Mas tem um grande problema do imediatismo, que eu acho que é isso que você tá falando também, que as pessoas querem pular os processos. Tipo, hoje o 5km, não existe mais o 5km. Eu fico tão feliz quando eu abro minha planilha de treino e tem 5K. Eu fico, ai, Hoje em dia não existe mais o 5km. As pessoas olham o 5km como tipo assim, cara, eu vou correr 5km só? Não, eu quero correr 21. Mas a pessoa não começou nem a correr. Sabe? Como é que o que você pode dizer? É o lance da pressa, a gente continua no lance da velocidade, da pressa, sobre esse imediatismo, não só na corrida, mas acho que pra vida. De todo mundo querer ser o melhor, ser o mais o tempo inteiro. e esquecer o processo. Exato. Posso dar uma opinião sobre a corrida? Claro. Pode. Sociológica. Pode, eu gosto. Eu acho que a corrida ela desperta no ser humano um encantamento por alguma coisa que ficou lá atrás, que é o rito. A gente perdeu a ritualística. Byung-Chul Han tem um livro que fala sobre o fim dos ritos. Zygmunt Bauman também fala, né, sobre a importância dos ritos na metáfora do mundo líquido em quase todos os seus livros. Elogio à Literatura é um livro que ele faz uma conversa com outro jornalista italiano e eles falam sobre como que a literatura estabelece esses pontos de reflexão na vida, né? Os clássicos, enfim. Eu acho que a corrida faz esse papel. A corrida ela é um resgate imediato da rotina. E as pessoas podem estabelecer uma rotina consigo mesmo. A rotina, a corrida ela é uma forma de você viver ou vivenciar o egoísmo dos tempos atuais, eu me incluo. O egoísmo que eu digo é a necessidade de solitude, de ficar bem consigo mesmo, não da solidão que é nociva, da solitude que é positiva. Que é o que você falou, eu paro para pensar. É um momento que você se obriga, se naqueles 20 minutos, meia hora ou 50 minutos de corrida. Ou 3 horas. Ou 3 horas, você tá consigo. E você pode. E o rito
O que dá significado na vida humana? Os ritos. Foi o rito de ficar à beira do fogo que fez a gente começar a conversar. Né? Foi o rito de sentar à mesa para comer que deu sentido à alimentação. E virou a maior rede de relacionamento do mundo, é a alimentação. Né? Você conversa se alimentando. Foi o rito do trabalho, de você sair para produzir. Foi a implementação do capitalismo como modo de vida da maior parte do globo. Tudo o rito da religião, da fé. Só que no mundo acelerado, fragmentado da tecnologia, os ritos se perderam. E esse rito que dá sentido aparece muito na corrida. A corrida é alguma coisa que você pode fazer, na maioria das vezes, sem muita estrutura. Você pode correr em qualquer lugar. Você pode fazer a qualquer momento do seu dia. Então você tem uma questão de adaptabilidade. E o rito é embedecido por uma alegoria muito fácil de ser feita. Os tênis, as roupas que você usa, os acessórios, a comunicação, ela facilita a implementação desse rito. Eu sou um que sucumbi à ideia da corrida amadora, porque a minha vida de viajar muito para fazer palestra, a única coisa que eu podia fazer em qualquer lugar era corrida. E aí eu criei uma rotina de escutar os podcasts que eu tenho que escutar do meu trabalho, filosóficos, sociológicos, de conteúdo, na corrida. A corrida virou o meu espaço de aprendizagem. Eu não quero performar na minha corrida, mas eu quero ter aquele tempo que entrou dentro de um espaço da minha vida que me permite ficar comigo mesmo. Então eu acho que a corrida fica como esse lugar de estabelecer sentido por um rito. E eu acho que além de uma moda que é fácil de ser executada, ela te permite se conectar, não só a bicicleta também. Sim. Ela está no mesmo lugar. Mas é que a corrida é mais acessível. Só que a corrida é mais barata, entre aspas. Exatamente. Né? Do que você ter que pedalar e o caminho que você vai fazer. Então, eu acho que tem uma questão de carência. A nossa carência por ritos que deem sentido são, de alguma forma, abastecidas pela corrida. Fora aqui no Rio de Janeiro, se você está falando principalmente da Zona Sul, é um presente, né? Você correr, você escolhe a paisagem que você quer. Mas isso E vale aqui um elogio, a gente só dá porrada, vale aqui um elogio à gestão do município do Rio de Janeiro, porque a gente tem a maior malha cicloviária da América Latina. Né? Já faz tempo, com a gestão do nosso atual prefeito, Eduardo Paes, que foi quem capitaneou há 15 anos atrás essa malha cicloviária como um espaço de lazer desejado para a cidade. Eu não estou elogiando especificamente a prefeitura, mas estou dizendo que, como várias cidades do mundo fizeram, os países nórdicos dos maiores, né, IDHs do planeta se utilizam da bicicleta, do caminhar e da corrida como método, inclusive, de meio de transporte. Então, eu gosto muito do Dudu. Gosto muito do Dudu. Mas o Dudu podia fazer uma pista de atletismo eu também queria pública. Uma pista. Podia. Todos os países, legal. As grandes cidades do mundo, todas as cidades grandes do mundo têm uma pista pública de corrida. Uma pista trekking, né? Sim. Deveria ter, mas a gente não tem na Vila Olímpica? A gente tem nas Vilas Olímpicas, sim, mas ainda elas são públicas, mas só que tem um difícil acesso por você entrar, não que elas sejam distantes, mas de você entrar, tem que ter uma carteirinha, tem que não sei o quê. Eu acho que é necessário, óbvio, né, ter um controle assim, mas eu acho que, eu não sei se talvez a nossa educação se permitiria ter esse uso pista livre, exatamente, tem isso também. Pedrinho, última pergunta. Que pena. Pois é. Passou tão rápido, né? Teve algum momento, algum acontecimento durante uma palestra sua que te marcou muito? Tiveram muitos, nossa. Os que são contados depois, como o do Robson, então, né? Que eu tinha acabado de perder meu pai e fui assistir uma palestra. Sempre marca muito. Há pouco tempo atrás, eu fiz uma palestra que me marcou muito, que virou tema, lembrei aqui, né? Que virou tema do novo livro. Eu escrevi um livro sobre o Líderes, foi em 2018, foi escrito em 2017. Foi finalista do Jabuti, foi um livro que deu muito certo, né, na questão do mercado editorial. E aí eu já tinha muitos pedidos para fazer um novo livro sobre liderança, e eu tinha escolhido um tema muito baseado na percepção, na contemplação da infância dos meus filhos, que era a liderança 2050. Era uma aposta de como é que seriam os olhares para a liderança 2050. Até que eu fui convidado para fazer uma palestra no Convento das Clarissas, que você conhece, na Gávea, no Alto da Gávea, Zona Sul do Rio. E aí eu fui fazer uma palestra a pedido delas para falar sobre as minhas obras literárias, enfim.
E eu confesso que eu fui para lá pensando, mas o que eu vou falar com as minhas amigas, né? Freiras enclausuradas, enfim. Eu cheguei lá, as perguntas eram várias sobre os livros, eu fui falando um pouco sobre cada livro. E o que tinha mais reincidência nas perguntas e recorrência era sobre liderança. E eu comecei a abrir meu olhar. Falei, poxa, por isso foi a palestra mais diferente, que mais mexeu comigo. Porque enquanto eu estava achando que eu estava ali podendo falar sobre liderança para elas, elas me deram uma devolutiva de que ali existia uma escola de liderança. Porque em determinado momento elas foram me dizendo, mas a gente tem que aqui ser líder, porque a gente fez voto de clausura. Então você imagina, não entra nenhuma ajuda externa aqui. Ou a gente faz o que tem que ser feito, ou fica sem ser feito. Eu falei, rapaz, a gente com tanta ajuda, né, a gente fica rateando para sermos bons líderes. Ela falou, a gente faz voto de pobreza também, então a gente não tem excesso de nada. Imagina você liderar sem excesso. Você tem uma caneta, você tem um par de roupa. Caraca, que loucura. Você tem... e elas me falaram isso, a gente aqui tem um lençol e uma fronha. Se a gente escolhe lavar num dia que não tem sol para secar, a gente dorme sem. Caraca. E aí a coisa do propósito que você falou, Daniela, elas estavam falando. A gente vê, né, tanta gente estabelecer propósitos que não fazem muito sentido. A nossa vida aqui monástica, ela vai até depois da eternidade, porque depois de morta a gente é enterrada, inclusive aqui no convento. Caramba. Aí eu caí do cavalo e falei, quer saber? Eu não sei nada sobre liderança. Vou escrever outro livro. Foi. E aí eu saí de lá. No mesmo dia eu falei, não vai ser liderança 2050, aqui vou dar o spoiler do livro, vai se chamar liderança silenciosa. Nossa. E aí o subtítulo é sobre fazer mais e falar menos. Por quê? Porque nesse mundo de ruído, de barulho, e das pessoas confundirem comunicação com liderança, não, eu falo muito, falo bem, então eu estou dizendo o que tem que se fazer, a gente esquece que na grande parte da humanidade, aqueles 90% que tocam o mundo que eu falei, são líderes pelas suas atitudes, eles têm que liderar. Você imagina uma mãe ou um pai que sai para trabalhar, que mora numa comunidade que tem que descer uma escadaria, que tem que deixar o filho na escola para ganhar, sei lá, 1, 2 salários mínimos. Nunca leu sobre liderança, nunca assistiu Encapsulados aqui, né? Nunca viu. E faz, e educa um filho, e transforma esse filho num grande homem. E esse filho tem respeito e não vai pra criminalidade. Porra, essa é uma liderança silenciosa na veia. Porra, meus pais, mano. Não é? Bizarro. Mas não é? Quantos que não fazem isso? Porque olha só, para pra pensar numa coisa. Hans Rosling, né, quando escreve o Factfulness, que é um livro que é uma visão, é um médico sueco, ele escreve sobre como a humanidade é boa, né? E ele baseia nos fatos. Então, factfulness, né? Então, se você se basear só em fatos, você prova que o mundo está muito melhor. Né? Tem um outro livro que chama Humanidade, do Rutger Bregman, que é um outro também historiador holandês muito bom, que ele também comprova que a humanidade é muito boa. Por que eu citei esses dois livros? Porque a maioria da humanidade é boa. São 8 bilhões de pessoas. E por mais que a gente experimente guerras locais, né, nós aqui somos uma amostragem. Se eu cheguei até aqui, pode ser que eu não volte, né, principalmente do jeito que está o Rio de Janeiro, mas o que eu quero dizer é, se eu cheguei até aqui, foi porque a maioria das pessoas respeitou o sinal, foi porque a maioria das pessoas não explodiu uma bomba no caminho, né, foi porque o meu porteiro não avançou em cima de mim, foi porque os feirantes que estão fazendo a feira de quarta-feira no bairro Peixoto não resolveram fazer um protesto. Ou seja, a maioria da humanidade funciona muito bem. Por quê? Porque tiveram líderes silenciosos, ou são líderes silenciosos, que os influenciaram. Então o livro é um manifesto para que a gente observe melhor essas lideranças silenciosas e que a gente faça mais do que fale, né? Cara, além de tudo é marqueteiro. Ficou boa essa, né? Porra, essa meu ficou irmão. boa, esse corte vai ficar bom, Robson, pra lançar o livro, cara. Caralho, já manda isso aí, cara. Foi demais. Mas é isso, mas eu saí com essa reflexão. Mas eu caí do cavalo, né? Porque eu tava pensando em falar sobre os skills da liderança. O Felipe Luiz, Sim, você acabou de estar aqui, tá no livro. Sim. Porque o Felipe Luiz abastece o meu filho. Meu filho é o maior ídolo do meu filho. Meu filho lê e assiste tudo sobre o Felipe Luiz. E ele teve a sorte, né, o Bento lateral esquerdo, como o Felipe, e ele teve a sorte de receber o carinho recíproco do Felipe quando viu ele jogando e viu semelhança. Falou, realmente, esse moleque tem uma coisa de mais apego ao tático do que até o técnico. Inteligência. E o Felipe teve essa conversa com o Bento. Foi uma surpresa Legal maravilhosa. isso. Uma das coisas mais lindas que o meu filho teve, porque a gente foi assistir um jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada,
lá no Paraná, que é um estádio lindo. A gente sempre faz umas viagens assim por semestre para ver o Flamengo fora. Ele gosta de time grande, né? Porque a gente nunca é a menor torcida, então a gente tem que viajar para sentir como é que é ser uma torcida visitante. Foi o que aconteceu. E aí o Felipe, a gente estava no mesmo hotel do Flamengo e o Felipe sabia que a gente estava lá, combinou comigo, falou: ó, cara, vou fazer uma surpresa para ele aqui. Eu falei: tá bom. Aí daqui a pouco a gente tá no hall assim, do hotel, segurança chama o Bento, fala: Bento, saiu. O Bento, olha, você pode vir aqui, por favor? O Bento assustado. O que é isso, papai? Eu falei: vai, o cara tá te chamando. E aí, quando a gente chega, tá o Felipe. Não, o Bento... Eu entendi a boca aberta. Pela primeira vez, eu entendi por que a gente fala... O Bento, ele ficou assim, ó. E aí, eu achei que ia ser uma sessão de fotos, de abraço. Quando eu tô despedindo, eu falei: pô, Felipe, obrigado e tal. Eu falei: não, peraí, cara. O mais importante é que eu quero conversar com esse lateral. 1 hora de papo. Uau. E a maioria dos exemplos era da liderança silenciosa. E eu faço questão de retribuir essa gentileza dessa 1 hora mágica, porque mudou a carreira do Bento. É a carreira, entre aspas, do Bento. E também mudou a minha percepção de liderança. Né? Uma das coisas bonitas que ele falou é que desde que ele assumiu o protagonismo, na Europa principalmente, que sempre quiseram dar a abraçadeira de capitão para ele. E ele explicou o seguinte, ele falou: mas olha só, se eu sou lateral esquerdo e eu tô pelo menos 45 minutos do tempo com o treinador colado no meu ouvido ali... Não faz sentido ser capitão. Eu não faço sentido ser capitão. Como é que você é do esporte, você já entende, né? Ele falou: não faz porque eu tenho obrigação de passar, dá pra outra abraçadeira. Porque se eu não passar o que eu tô escutando em primeira mão do outro lado aqui, do campo ali... Não tá errado. Olha que liderança silenciosa, né? Cara genial. Porque parece que o cara... Não precisa ser capitão pra ser líder, né? Entendeu? Então, Não precisa. São exemplos como esse. Exato. Cara, Nossa, e quando lança? Então, a ideia é que eu comecei agora, né? O livro tá praticamente pronto. Todos os insumos básicos, assim, agora é colocar em livro. A ideia era que eu queria lançar ele até novembro desse ano. Mas se não der, eu lanço no comecinho do ano que vem. Porque o Naufrágio dos Afetos foi lançado no começo de março de 23. Então, março de 25, tá? É o deadline. Ai, eu já quero ler. Peguei o presente dele. Ai, Presente. Pedrinho, que Opa! maravilhoso. Gente, vitamina é comigo mesmo. Vocês me digam... Depois eu vou pedir uma cola, tá? Bom, mas tá De tudo Olha quando só, dá. gente. Que maravilha. Lembrando que a galera que Fica tá à vontade. assistindo, é só apontar a câmera pro QR Code que tá aparecendo na tela e vocês conseguem... Creatina. Olha só, Creatina. desculpa, né? Eu sei que você tá Nada. falando que a minha doutora Alessandra Mendes, aliás, amanhã, a gente não vai ao ar, mas enfim, no dia eu vou ter feito uma live com ela. O médico fala muito sobre bem-estar e longevidade, a doutora Alessandra Mendes arrebenta. E ela falou: você tem que tomar creatina. É Chegou o suplemento creatina. que... muito boa. Eu não tomo, eu tomo probiótico, Pra mas não tomo sempre, creatina. assim. Tá. Muito É boa, isso. muito Quer uma boa. colher só? Eu acho que esse daí são 2 scoops. Shogun. Mas é melhor perguntar pra sua nutricionista. Tá bom. Ela vai ser a melhor pessoa para Pra te falar. indicar. Exatamente. Vamos entrar em polêmica, né? Pré-uso, tá bom também. Tem whey protein, tem um montão de coisa aí. Tem Eu tudo. preciso, multivita- Olha. Gente, que beleza, Onyx. Essas Obrigado. Agora ele vai até ouvir um podcast mais longo pra correr por mais tempo depois disso tudo. aí. Exatamente. Cúrcuma, me indicaram tudo que me indicaram. Aí, ó. A gente Olha tá que em maravilha. conchavo com a sua Falaram que pra nutricionista. imunidade isso aqui não tem nada É igual, maravilhoso. né? Sabe o que é isso? Algoritmo. Mentira. Tudo que a gente falou, né? Algoritmo. Obrigado, gente. Adorei. Ai, obrigada a você. Foi um prazer, Dani. Muito feliz. Acho que sempre que eu posso estar com... Enfim, você é um cara genial, assim, incrível. É uma sorte viver na mesma época que você. Oh, meu amor, obrigado. Obrigada Um mesmo. beijo pra todo mundo que tá assistindo a gente. É isso, obrigado, queridos. Pedro. Boa. Ô, Ti, sabe o que eu lembrei? A gente se encontrou na Orla de Copacabana. Se contar nós Copacabana. Foi. Exatamente. Aí você falou que você era você. Eu lembrei, sabe onde a gente se Exatamente, é. encontrou? Na Figueiredo Magalhães, em frente à cabinezinha da polícia. Sim, pô. Aí você falou: cara, agora eu que lembrei, não lembrava dessa. Essa Tá não vendo? Ele lembrava lembrou não, agora. essa não Aí eu lembrava te dei um não. beijo e você falou: cara, você me deu o livro, você me repetiu aqui e tal. Tá vendo só? É isso aí. Lembrei, Tá tá vendo? vendo? Tamo aí. Veio. Só Tamo que ele não aí, era viu? platinado. Não era aí platinado. Pode ser que meu genial, filho né? vire platinado se tudo der certo lá que eu Vai contei dar pra Vai você. dar Vamos certo, ver. vai dar Vai dar certo, certo. vai dar E certo. em breve o Bento vem aqui também pra Vai ser gravar uma um delícia episódio com a conversar gente. com Vai ele. ser Bom muito papo. gostoso. É isso aí. Beijo, gente. Então é isso, gente. Esse foi mais um episódio do Encapsulados. A gente se vê na próxima semana. Tamo junto. Gente.